Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meu irmão, meus irmãos. Bom dia, irmãos e irmãs do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, seja de onde for, que hoje seja um excelente dia para você, para sua família, para todos nós que aqui estamos, que podemos estar presentes, que podemos compartilhar momentos, ainda que não seja do jeito que nós estamos sonhando ser, né? Mais para frente, com um aperto, né? Aquele abraço apertado. Eu vou até sugerir aos irmãos, quando os irmãos forem me abraçar no futuro, não aperta muito não, tá? Porque pode machucar. Então, né? Porque a gente vai ficar tão ansioso para abraçar que a gente pode exagerar no aperto, né? É brincadeira. Mas realmente estamos aqui com alegria e é sempre bom podermos compartilhar momentos juntos, presenciais, né? Olhando um para o outro, né? Isso nos alegra bastante. Claro que o nosso ambiente limita, mas é um ambiente da casa de Deus. E nós somos prudentes e estamos aqui para louvar ao Senhor, para aprender da palavra do Senhor, para estarmos nos colocando diante de Deus, resgatando os ensinos de Deus, né? Você que está em casa, que dedicou esse momento, levantou-se para estar no horário da nossa live, da nossa transmissão, Deus o abençoe e que você possa realmente ser edificado, edificada com tudo aquilo que vai acontecer e que ao sairmos daqui nós possamos guardar coisas no coração, né? Coisas valiosas, preciosas, né? E que o Senhor nos sustente durante esse dia que é o seu dia. E logo mais, não esqueçam, né, a transmissão também ao vivo do culto da noite, com mensagem do pastor Vinícius. Então vai ser muito bom também para a igreja ser edificada, né? Vai ser muito bom. Vamos orar, pedindo que Deus nos sustente nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos, porque sabemos que Tu és bom, que a Tua misericórdia e benignidade duram para sempre. Nesta manhã, Deus, fala aos nossos corações, nos desperta, nos motive, faça com que nós possamos ser edificados com aquilo que será considerado, refletido dentro da Tua palavra. Seja com a Tua igreja presente e remota, com os nossos amigos que também têm compartilhado conosco esse momento, falando-nos aos corações de maneira tão profunda e particular, que nós possamos sentir transformações em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Deus é bom, né? Então nós sabemos que independente da circunstância, nós temos uma garantia de um Deus que nos sustenta, que nos guia, que nos alerta. Estamos estudando o livro de Jeremias, né? Uma época muito difícil. Os irmãos já perceberam a dificuldade extrema, né, daquela ocasião envolvendo Judá, né, o povo de Israel, sob ameaça de exílio, né, de cativeiro, e Jeremias é levantado para trazer uma mensagem de despertamento, para ver se, né, o povo voltava atrás, se arrependesse, mas não houve jeito. Deus já sabia. Porém, sempre havia oportunidade, Deus não deixava de alertar. Então Deus também nos alerta hoje das dificuldades, dos problemas, das nossas insensatezes, né? Se porventura nós ficarmos insensatos com relação ao seu ensino, à sua palavra, Ele nos traz, né, alertas. Ele não cai com a sua mão pesada sem avisar antes. É o que aconteceu lá com o povo de Judá, né? Então hoje nós teremos essa oportunidade de continuar. Agora analisando o que está registrado nos capítulos de 31 a 40 de Jeremias, conforme os irmãos receberam no material e conforme nós também falamos no domingo passado, que seria do 31 ao 40. Aqueles que leram devem ter percebido que a luta continua. Há repetições, né? Batalhas, e está ali o Jeremias sofrendo naquele pedaço, né? naquela situação toda, né? Mas antes disso, vamos louvar ao Senhor com um cântico chamado Rompendo em Fé. Os irmãos conhecem? Rompendo em Fé, né? Ele é bem fácil. Vamos romper em fé, cantando ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada,
sonhos não são maiores do que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Minha vida te movendo sobre o natural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Cada dia vou movendo sobre o natural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé, meus irmãos, porque as dificuldades estarão presentes, né? Nós vamos considerar isso. Aliás, nós temos visto isso diante de nossos estudos, né? Então, Jeremias nos traz ensinos, nos traz oportunidade de reflexão na questão da fé também. Vamos levar em consideração uma leitura bíblica de 31 a 40. 31 a 40. Não. Jeremias 31 a 40. Agora nós vamos ler Jeremias 33, verso 3. Um texto bastante conhecido. Vou ler em duas versões. A mais conhecida fala assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Né? É o mais texto nessa versão mais conhecido, na revista corrigida Almeida. Agora na NVI fala assim: clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33, 3. Meus irmãos, é muito importante levar em consideração que nós temos lutas e temos vitórias. Às vezes acontece da vitória demorar. Às vezes a luta se repete, está sempre presente, né? Você já deve ter vivido isso. É uma constante na nossa vida, luta, 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 luta. E a gente fica perguntando assim: quando é que eu vou conseguir ter uma vitória? Mas há um dizer popular que é o seguinte: sem luta não tem vitória. Como é que nós podemos esperar vitória se não há luta? Não é verdade? Né? Há essa compreensão de que a luta conduz à vitória. Né? Então, os capítulos de 31 a 40 de Jeremias vai nos mostrar essa questão das lutas, muitas dificuldades. Aliás, até todo o livro de Jeremias vai mostrar isso, né? Porém, vitória na fé. Por isso que nós cantamos esse cântico, rompendo em fé, né? Cada vez que a nossa fé é provada, né, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Então, nosso crescimento também está na prova.
Aliás, nós já consideramos isso dentro da nossa reflexão, dentro de Jeremias. Né? Jeremias se achou incapaz, lá no início, os irmãos lembram. Não, Senhor, eu não sei nem falar, sou criança. Deus não deu nem... Né? Não, é você mesmo. Né? E ele ainda recebeu de Deus a afirmação assim, você vai ser perseguido, mas eu vou estar com você. E ali ele, por 39 anos, né, andou o seu ministério experimentando isso. Falamos do triângulo, né? Deus, o profeta, o servo e o povo, a nação. Né? Nós vivemos esse triângulo a vida toda. Né? Deus, com seu propósito, o povo, a sociedade, a humanidade, que é o alvo do propósito de Deus, resgatar, reconciliar, né? E o servo de Deus, os profetas, a igreja, né, com esse papel tão importante. Os capítulos, então, de 31 a 40 não apresentam suas narrativas numa linha cronológica, ou seja, aliás, é bom acentuar que a Bíblia não está preocupada com essa questão histórica, datas, né? De vez em quando nós lembramos isso. E os acontecimentos nem sempre estão na ordem de acontecimento. Por quê? Porque o que importa é a experiência, é o acontecimento, é o fato. Isto aqui é importante. E aqui nós vamos encontrar essa questão. Nos capítulos 31 a 40, narrativas históricas, acontecimentos, numa sequência que não era a sequência histórica, cronológica, né, que aconteceram de fato, né, aqueles acontecimentos. Então, só como destaque, ele inclui, né, dentro esses 10 capítulos, né, inclui a tomada de Jerusalém, mas veja bem, o livro ainda continua, ainda vai falar posteriormente com mais detalhes. Então nós vemos, por exemplo, narrativas de conclusões no capítulo 40, por exemplo, mas que ainda não é a conclusão do livro. Ainda um detalhe seriam mais colocados, submetidos à consideração, né? Serão, nós vamos até ver. Jeremias persiste relatando os terríveis acontecimentos ligados ao cerco de destruição da cidade, ou seja, ele vem, né, se mantendo persistente, fiel no seu propósito, na sua missão, no seu ministério, dizendo, olha, vocês precisam voltar atrás, talvez vocês tenham chance, Deus falava com Jeremias, Deus falava com o povo, né? Vai cair em cima de vocês essa destruição da cidade. Aliás, isso trouxe para Jeremias um transtorno pessoal grande, por ele falar contra a cidade e o templo. Nós vimos no domingo passado e vamos novamente considerar hoje. A perseguição e risco de morte também são registrados e aumentados. Aliás, nós vamos ver na nossa consideração que 2 vezes ele foi preso por causa disso. E também vamos encontrar dentro desse período, né, dos capítulos 31 a 40, profecias referentes ao tempo de restauração, ou seja, conforme as narrativas anteriores, também há promessas de restauração, de resgate. Ou seja, a esperança, né, a promessa esperançosa de Deus estava presente também. Então Deus falava de maneira dura, através de Jeremias para o povo, mas ele também falava de maneira amorosa, terna, né, tentando trazer à memória do povo tudo aquilo que ele já tinha feito anteriormente. Deus promete dias melhores. Logo no capítulo 31, nós vamos ver uma narrativa muito especial, né, acerca disso, porque Deus ama de maneira incondicional o seu povo, né? Então, é eterna e amorosa a expressão de Deus no capítulo 31. Ele mostra cuidado com aqueles que voltariam do cativeiro, ele declara isso. Aqueles que vão voltar, vão chegar aqui, vão ter paz, alegria, vão dançar, né? Uma narrativa terna e amorosa apontando para o cuidado de Deus com aqueles que voltariam, está presente claramente nesse capítulo 31. Né? Pois que com amor eterno te amei, uma declaração lá de Jeremias 31:3. Também com benignidade te atraí.
Jeremias 31:3 fala numa declaração de amor, uma expressão divina de cuidado com o povo de Judá que estava com as costas voltadas para Deus. Aquele povo se voltou contra Deus. Nós teremos essa experiência paralela nos nossos dias, ou seja, a população não dando ouvidos para a palavra? Com certeza nós temos isto. Como é maravilhoso conhecer esse tão grande amor de Deus. Conhecer esse amor de Deus é maravilhoso para aqueles que o buscam, Parte do povo estava já exilado, já exilado. E parte sofrendo as angústias de um cerco prolongado. Mas Deus confirma sua promessa. O reino será restaurado, e então somente haverá alegria e contentamento. Versículo 13 do capítulo 31. Então, a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Jeremias 31:13. Capítulo 31 nos mostra Deus olhando com cuidado, com amor, com ternura e com promessa de restauração tal que parece até que aquilo que havia sido sofrido pelo povo passaria, deixaria de estar na mente, porque as jovens, os jovens, até os velhos, idosos, estariam alegres, não haveria mais tristeza entre eles, porque Deus daria alegria completa para eles. Agora, mais importante ainda, é a promessa de um novo pacto. Um novo pacto futuro é reforçado. Eu digo reforçado porque já vem sido colocado isso. Inclusive com as expressões que Deus falando assim, eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Um pacto de junção. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Pois daqueles dias porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Novamente Deus repetindo, Jeremias 31:33. Nós sabemos que isso se cumpre por meio do ministério de Cristo e da ação do Espírito Santo. Hoje nós já estamos contemplados por esta declaração, por este pacto, a lei escrita no coração de cada um através daquilo que Cristo realizou e do Espírito que nos foi dado. Ou seja, a lei agora está em nós através do Espírito Santo. Então, é muito importante isto, esses dias melhores, essas promessas de revitalização, de restauração, oriundas de um Deus que ama, que considera, que tem cuidado. Você tem tido experiências com este Deus na sua vida? Já parou para verificar, para ver o quanto Ele tem agido beneficamente na sua vida, independente do seu agir? Os conselhos que Ele dá através da palavra, hoje Ele te incomoda de maneira diferente. O nosso problema hoje, meus irmãos, não é o problema lá de Judá naquela época, naquela ocasião, naquele afastamento, porque o povo de Israel tinha se afastado tanto da vontade de Deus que até os filhos eram sacrificados. Não é verdade? Então vamos avançar. Deus manda Jeremias comprar um campo. Há uma situação caótica. Agora entramos no capítulo 32. Há uma situação caótica. Imagine, os irmãos, se nós estivéssemos aqui no Brasil, um estado de guerra, porque há diferenças de construções. Naquele tempo, as cidades eram edificadas e eram cercadas, protegidas contra invasores. Por isso que Jerusalém levou muito tempo para ser dominada por Nabucodonosor. Cidade fortificada, com muros largos, altos, que não permitiam a invasão,
né? E ali estava o povo protegido, aparentemente protegido. Mas vamos dizer que está acontecendo realmente algo caótico no nosso povo aqui. Guerras e derrubadas, bombas caindo, né? E tudo mais. O que os irmãos imaginam? Quanto vai valer o metro quadrado do chão? Alguém vai comprar alguma coisa? É muito difícil. Não é provável, não é lógico, numa situação dessa, alguém comprar. Vai ter muita gente querendo vender, mas não vai ter ninguém querendo comprar. Em 2014, nós tivemos uma crise no setor imobiliário, né? Em função da crise econômica, e aí os valores dos imóveis foram lá para baixo. Então, muita gente não queria vender e ninguém queria comprar. Então foi algo difícil, né? 2014, 2015, né? Uma crise realmente gigantesca se abateu. Agora está mais tranquilo. Imagine na situação lá de Jeremias, na experiência com aquele povo que o ataque está iminente, as cidades circunvizinhas de Jerusalém, né, de Judá, já tinham sido tomadas, a maior parte delas. Aí Deus chega para Jeremias e manda ele comprar um campo. Né? A lógica humana diverge da lógica divina. Deus está falando assim para Jeremias: olha, as coisas vão mudar. Essa situação de hoje não é a situação de amanhã. Vai haver restauração. E ele obedece, demonstrando fé e confiança em Deus. Ele compra o campo. Jeremias vai e compra o campo. É algo representando um desafio diante de uma situação ilógica. E Jeremias fala com Deus a respeito disso. Está acontecendo isso, o senhor manda eu comprar um campo? Manda eu comprar uma terra? Aí Deus esclarece para Jeremias. E no capítulo 33, né, Jeremias recebe promessas. Aliás, vamos repetir novamente, né, resgatar isso. Deus tem feito promessas constantemente, né, a Jeremias, não apenas para o povo, mas para ele também. Deus tem feito promessas. E há uma caminhada de fé importante, de confiança nesse Deus que promete, e que cumpre e que cumprirá. Jeremias estava preso, no capítulo 33. E mesmo preso, Deus chega para ele e promete responder ao clamor dele. É o nosso texto áureo de hoje, né? Jeremias 33, clama a mim e lhe responderei. E vou te mostrar coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso vem para os nossos dias também. Estaremos nós com dificuldades? Deus não está surdo que não possa ouvir. Aliás, Isaías 59 já fala sobre isso. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está falando com Jeremias numa situação caótica, difícil. Olha, eu vou te responder, me clama, me invoca. E eu vou te mostrar coisas que você não tem nem ideia. O Senhor garantiu que Jerusalém seria reconstruída. Capítulo 33, verso 6. Ela seria reconstruída. Eis que trarei a ela saúde e cura. Verso 6. E lhe manifestarei abundância de paz e de segurança. Abundância de paz e de segurança. Saúde e cura. Promessa do Senhor para o povo, para a cidade, para a nação. Precisamos, meus irmãos, ficar firmes nas promessas de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus, né, completa o suficiente para a revelação da vontade de Deus. E aqui ele encerra as promessas.
Ele mostra os feitos prometidos e cumpridos na história do povo de Israel, que servem como exemplo para nós. Assim como no momento caótico o povo, ainda que com as costas afastadas para o Senhor, Deus fazia promessas. Posteriormente, as promessas são cumpridas e o povo volta, e lá há abundância, há prosperidade, há alegria, há saúde, conforme foi prometido. A palavra de Deus não volta vazia, conforme ela mesma fala. Então, estar firmes nas promessas do Senhor nos garante ficar de pé, mesmo diante de algo caótico, conforme nós temos vivido no século 21, ou nesse ano mais precisamente. Nós não sabemos como será o ano que vem. Seja como for, nós temos promessas de cura. Se andarmos de acordo com a palavra do Senhor. Essa é a condição. Então o Senhor garantiu, dentro desse capítulo, verso 6, essa reconstrução de Jerusalém, da cidade, né, da nação, essa volta. Os capítulos 34 e 35 vão falar de dois exemplos ocorridos em tempos distintos, mas que mostram a diferença de comportamento que Deus observava na população, na história do povo, não apenas naquele momento, mas na história, e que divergiam entre eles, ou seja, eles eram extremos, um distante do outro em termos de qualificação, um bom e um mau exemplo, né? Vamos falar assim de maneira mais simples. O capítulo 34 narra o primeiro exemplo, uma promessa de obediência não cumprida. Não sei se os irmãos sabem, lembram, que havia na Torá, na lei, uma determinação para que aqueles que tinham escravos do seu próprio povo, né? Hebreu escravizando hebreu, vamos trazer para nós, vamos supor, brasileiros escravizando brasileiros. Por uma dívida, por uma situação qualquer, ele serviria para aquele senhor. A lei determinava que, no 7º ano daquele serviço, aquele escravo fosse libertado. E fosse libertado não apenas de mão vazia, libertado, não, tem que dar alguma coisa, um reconhecimento pelo trabalho. Ele foi escravo durante 6 anos. No 7º ano ele teria que ser liberto e ainda receber algum reconhecimento pela sua dedicação nos 6 anos. E ainda mais, agora, se porventura o escravo não quisesse deixar de servir, ele poderia continuar, teria as orelhas furadas, tem uma série de marcações, mas olha só, eu quero ficar debaixo do jugo desse Senhor, porque eu amo esse Senhor, ele cuida bem de mim, eu sou dele, é dedicado a mim, ele não me maltrata. Bom, mas a questão era a libertação. Era a libertação. Então, o primeiro exemplo, no capítulo 34, vai falar sobre isso, uma promessa de obediência não cumprida. Os judeus haviam prometido libertar os escravos conforme prescrevia a lei e voltaram atrás. Deuteronômio 15, 12 vai falar a respeito disso, daí para frente, é o que está narrado lá em Jeremias 34, de 13 a 14, né? Falando a respeito disso. Deus então os sentencia a serem entregues nas mãos dos inimigos. Vocês não fizeram isso, né? Então vocês vão ficar na mão dos inimigos que querem a morte de vocês. Eles não cumpriram a sua promessa. Então o verso 21 fala assim: entregá-los-ei nas mãos dos seus inimigos e na mão dos que procuram a morte de vocês, sua morte. Jeremias 34, 21. Por quê? Porque eles não cumpriram o que prometeram. Independente da obediência à lei, existia uma palavra. Por quê? Porque eles disseram, não, vamos fazer isso. Aí voltaram atrás e aprisionaram os escravos novamente, homens e mulheres.
E esse acontecimento entristeceu e aborreceu ao Senhor. E Deus o sentencia dessa maneira. E um detalhe importante é que quando essas coisas estão acontecendo, o exército babilônico ele tinha se afastado, porque o exército egípcio estava indo em direção a ajudar para ajudar. Ajudar para ajudar. Até parece que eu falei a mesma coisa, né? E aí eles se ausentam, voltam, quando acontece isso. E Deus, sem eles estarem presentes, fala assim, eu vou botar vocês nas mãos dos seus inimigos. Agora, no capítulo 35, acontece uma outra coisa diferente. Aí já envolve os Jecabitas. Os Jecabitas, que eram descendentes de Recabe, se mantiveram obedientes à ordem de Jonadab, que era filho de Recabe, né? Recabe, pai de Jonadab. A questão envolveu o seguinte: Jonadab chegou para os seus filhos, né, debaixo dele, e disse o seguinte: vocês não vão beber vinho, vocês vão se precaver do poder embriagador do vinho, não vão beber vinho, não vão ter vinhas, não vão construir vinhas, e mais ainda, não vão construir casa de alvenaria, vão viver em tendas. E os Jecabitas assim se mantiveram durante os anos, até aquele momento ali na ocasião de Jeremias. Deus chega para Jeremias e diz: chama os Jecabitas e leva lá no templo e dá vinho para eles. Manda eles beber vinhos. Então, Jeremias os chama e eles vão lá para a casa do Senhor. Depois deles estarem lá, Jeremias oferece: aqui tem vinho, e vinho, né, de boa qualidade. Aí eles falam assim: nós não vamos beber. Nós não vamos beber porque nós recebemos uma ordem de nosso pai Jonadab para não bebermos vinho, para não construirmos casa, vivermos em tendas, não plantarmos vinhas de espécie alguma. Mas onde nós estivermos, nós seríamos prósperos. Essa obediência. E nós não vamos voltar atrás. Vejam, duas atitudes diferentes. A primeira, uma promessa de libertar os escravos, eles voltaram atrás. E agora, uma obediência, né, ao seu ancestral, que foi um modelo para eles, e eles se mantiveram independentes. E eles estavam na casa do Senhor e Jeremias era respeitado. Dizendo: não vamos beber não. Então, Deus mostrou, através desses dois exemplos históricos acontecidos, esses dois fatos, a diferença de comportamento, exemplos extremos, um sujeito à punição, a uma sentença ruim, e o outro a uma promessa abençoadora, que está lá em Jeremias 35, 19, para os Jecabitas. Nunca jamais faltará homem a Jonadab, ou seja, a descendência dele, filho de Recabe, que assista diante de mim, ou seja, sempre haverá alguém diante de mim dessa geração, ou das gerações de Jonadab. Jeremias 35, 19. Qual tem sido o nosso comportamento, qual tem sido o seu comportamento diante de Deus? Aquilo que você promete ao Senhor, você cumpre? Meus irmãos, nós estamos repletos de pessoas que procuram, se esforçam a manter a sua palavra diante de Deus, mas com certeza nós temos também pessoas que estão sempre fraquejando e voltando atrás na promessa. Muitos, talvez até a maioria,
estejam sendo desobedientes à sua promessa pessoal. Não, eu vou fazer isso, Senhor. Muitos fazem isso até nas orações. Ah, Senhor, eu estou precisando que o Senhor me ajude nisso. Se o Senhor me ajudar, aí você faz a promessa. Aí o Senhor ajuda, aí você esquece da promessa. Não cumpre a sua promessa. A palavra diz que é melhor não prometer, né? Eclesiastes fala isso, né? Melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Deus não está pedindo que ninguém prometa nada. Deus quer que você cumpra o seu querer. Mas uma vez que você faz promessa, propósito diante de Deus, cumpra. É o que acontecia nessa diferença entre os judeus que voltaram atrás e aprisionaram de novo os escravos e os jecabitas que permaneceram fiéis à sua promessa. Algumas promessas surgem independente de ser direcionadas a Deus ou não. Às vezes a promessa é para nós mesmos, eu não vou mais fazer isso. Aí daqui a pouco a gente está fazendo de novo. Comportamento indesejável diante de Deus. Vamos avançar. Capítulo 36 vai fazer uma narrativa sobre um livro que é queimado. Nesse capítulo aparece ali Baruque, que era o ajudante, era o escriba, né, o secretário, digamos assim, de Jeremias, e que escreve um livro ditado, né, por Jeremias, um livro que continha palavras de castigo caso não houvesse arrependimento. Primeira situação do livro, um rolo, né? E Baruque escreve conforme Deus, né, vai colocando nos ouvidos, no coração de Jeremias. Jeremias vai ditando e Baruque escreve. Aí Jeremias fala com Baruque, vai lá no dia do jejum, fala para o povo, fala para todo mundo o que está escrito nesse livro, obedecendo a Deus. Eu não posso ir, você vai. E Baruque vai e lê lá. Era no reinado de Joaquim, o Joaquim. Atendendo então a essa ordem divina, vai lá Baruque, lê. Os líderes de Judá ficaram assustados. Aliás, não é a primeira vez, porque todas as vezes que Jeremias trazia palavras, aqui foi no tempo de Joaquim, coisa antes de Zedequias, aquelas palavras, aqueles líderes ficaram assustados e foram anunciar ao rei aquelas palavras, né? Verso 36, 16, nós não podemos deixar o rei sem saber disso, rei Joaquim. Entretanto, quando o rei toma conhecimento, ele não ficou impressionado. O que ele fez? Rasgou o rolo e queimou. Vamos fazer uma analogia com relação à nossa... A gente ouve a palavra e a gente não valoriza a palavra, é como se a gente estivesse rasgando ela e queimando. Foi o que Joaquim fez. Não deu atenção para aquela palavra, oriunda de Deus, do servo de Deus. E ainda mais, mandou ir atrás de Jeremias e Baruque, que eram os emissários, mas Deus os livra, né? Eles não são encontrados. Deus ordena que um segundo livro então seja escrito, acrescentando não apenas aquilo, colocando não apenas aquilo que já tinha sido falado no primeiro, mas acrescentando outros juízos. Jeremias 36, 31, que diz assim: castigarei a ele, falando ao rei, do rei, castigarei a ele
a sua descendência e os seus servos por causa da sua iniquidade. E trarei a ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que tenho prometido contra eles e que não ouviram. Grande problema da ocasião do povo de Judá, de Israel, e o grande problema nosso é não ouvir os alertas de Deus. É não ouvir. É fazer pouco caso dos alertas de Deus. Jeremias 36, 31. Aqueles que leem as Escrituras precisam levá-la a sério. Aqueles que leem as Escrituras precisam levá-la a sério. Conforme diz Tiago, e sede cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. Bom, vamos avançar. Jeremias é preso. Veja que o servo do Senhor estava diante de situações sempre de perseguição e dificuldade. 2 momentos de prisão, capítulos 37 e 38. Apesar de sofrer por causa da sua nação, Jeremias foi visto como um traidor. Ele foi julgado da seguinte maneira: esse homem está desestimulando os homens valentes da nação, quando ele fala que é melhor que houvesse rendição. Dentro da lógica humana, até isso tem sentido, porque se você está na luta, está brigando, e vem alguém e fala assim, não, é melhor você não lutar, é melhor você se render, parece que você está desestimulando aquele que está lutando, não é verdade? A palavra, a mensagem, induzia aos inimigos, digamos assim, de Jeremias, o restante, os líderes, os príncipes, a classificá-lo como traidor, por causa dessa declaração. Olha, gente, é melhor vocês irem para a Babilônia do que lutar, porque Deus está dizendo que se vocês não se arrependerem, não vai ter jeito. Aí, conforme nós já citamos, o exército egípcio vindo para ajudar, os caldeus a deixam e voltam para a Babilônia. Aí, Jeremias vai lá para a terra de Benjamim, os caldeus não estão ali em volta, e ele chega lá, e quando ele chega, o capitão da guarda o identifica e o prende, e o entrega nas mãos dos príncipes, que o jogam no cárcere. E lá ele fica preso. Foi aprisionado o homem que falava a palavra de Deus, e esse Deus não era ouvido. Porém, os príncipes que o haviam aprisionado não contavam que ele seria libertado. E Zedequias manda soltar Jeremias e levar ele para lá. Aí ele sai de lá, do cárcere. E alimenta ele. Mas ele fica com Zedequias como que aprisionado junto com Zedequias, com o rei. E ele dá pão a ele vai comendo, vai se alimentando. Uma situação melhor do que ficar no cárcere maltratado. Só que os príncipes tomam conhecimento que Jeremias está lá e vão lá falar com Zedequias. E Zedequias deixa Jeremias ser levado de novo, e agora dessa vez ele é colocado no calabouço. Uma cisterna, calabouço. Uma versão fala cisterna sem água, com lama, e a palavra calabouço, que é um porão
e ele é largado lá dentro, ele fica atolado na lama, e ali ele morreria. Aí surge um etíope, chamado Ebed-Meleque, que era eunuco, tomando conhecimento dessa situação toda de Jeremias, vai a Zedequias e clama por ele. E Zedequias, mais uma vez, age, fazendo com que Jeremias seja retirado do calabouço. Por 2 vezes, Jeremias é preso. E quando ele sai do calabouço, Jeremias está apavorado. Ele mostra temer pela sua vida. Olha, não deixa eu voltar para lá não, senão eu vou morrer. Então Zedequias deixa ele ali no quarto, nos átrios, né? Lá do palácio, né? Onde ele está, mas preso, e ali o alimenta e o mantém. E ali ele fica e faz um acordo com Jeremias para, se ele, em sendo procurado, que ele fale a história de uma maneira tal que ele não seja perturbado, e assim ele fica até que Jerusalém é tomada. Não vai mais para o calabouço. Bom, Jerusalém então é tomada e Jeremias é solto. Os 2 últimos capítulos que nós estamos considerando hoje, que são os 39 e 40, mostra a situação da volta dos caldeus a cercar Jerusalém. Volta a ser cercada aquela cidade, porque o exército egípcio já tinha voltado para o Egito. E agora Nabucodonosor vem e faz um cerco de 1 ano e 4 meses. Vejam que eles chegam, cerca, mas leva 1 ano e 4 meses para conseguir uma brecha e dominar, invadir, tomar a cidade, que era onde estava o rei. Então, depois desse tempo, lá Zedequias resistindo, há uma brecha e o povo entra e toma a cidade. Aí Zedequias, né, como qualquer um, né, vivendo aquela experiência, o que ele faz? Tenta fugir, e foge mesmo. Mas só que lá na frente ele é capturado pelo exército babilônico. E aí acontecem coisas terríveis. Seus filhos são mortos, todos. Zedequias. Todos os nobres de Judá que estavam com ele são mortos. Né? Terrível. E os olhos de Zedequias são arrancados. Ele não foi morto imediatamente, mas teve os olhos arrancados. Antes de serem arrancados, ele viu os filhos serem mortos, ele viu os nobres serem mortos, e depois ele perdeu os olhos. Tudo por causa do afastamento, do não arrependimento, da não obediência à palavra de Deus. Mesmo ele tendo atitudes amenas com Jeremias, porque ele ajudou na libertação parcial de Jeremias. Ouviu Ebed-Meleque para tirar Jeremias lá do calabouço. E ele perguntava para Jeremias falava: você quer saber mesmo a verdade? E de novo Jeremias repetia as mesmas palavras duras, difíceis. Ele amenizava com relação a Jeremias porque ele via em Jeremias de fato alguém especial. Minimizou o sofrimento de Jeremias. Mas quem libertou de fato Jeremias foi Nabucodonosor, o rei babilônico. Ele é que manda libertar Jeremias. E o texto diz que ele reconhece que Jeremias falou aquilo que o Senhor anunciou adequadamente. Né? Então, Ebed-Meleque também poupado por causa da sua ação,
e os dois não têm problemas nenhum e convivem, não vão para o cativeiro, ficam lá em Jerusalém. Meus irmãos, vamos concluir. Com Jeremias, aprendemos que a vida daqueles que desejam obedecer a Deus é, muitas vezes, marcada com dificuldade. Você deseja obedecer a Deus? Você deseja obedecer a Deus, mas percebe dificuldade na sua vida. Entretanto, vale a pena fazer a vontade de Deus. Até aqui nós temos visto essas narrativas difíceis. Jeremias obedecendo, tendo dificuldade, sendo aprisionado, foi espancado, foi colocado à morte, foi resgatado. E agora ele tem um reconhecimento do inimigo que o liberta efetivamente. Acabou o seu problema agora. Agora ele é proprietário de um campo, vai trabalhar com Gedalias, que é o novo governador, vai ficar em paz. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Segundo destaque é o seguinte: no final as lutas se transformarão em vitória. Aí entra a vitória sempre no final da luta, não tem vitória no meio da luta. Porque a vitória é o término da luta. E, concluindo, o cristão que decidiu ser leal constatará que fez a escolha certa. Você decidiu ser leal? Você decidiu ser leal? Você fez a escolha certa. Mas não faça como aqueles judeus que voltaram atrás na promessa de ser leal. Mantenham-se leais. Esta é a escolha certa é a atitude correta. Amém? Algum comentário? Nenhum comentário? Não havendo nenhum comentário, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que nos permitiu, caminharmos nessa faixa, capítulos 31 a 40 de Jeremias. Próximo domingo, capítulos de 41 a 50. Leiam. Tem um material que eu coloquei lá no grupo para aqueles que têm acesso, mas aqueles que não têm acesso, 41 a 40. Material de leitura, ou seja, os capítulos 41, 42, 43, até o capítulo 41 a 50. Nós vamos considerar nossa próxima EBD no domingo que vem. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos pela bênção de podermos ter estado juntos aqui e remotamente, Deus, porque sabemos que Tu tens propósito quando Tu fazes promessas. Que nós possamos ter comportamento de lealdade à Tua palavra e que nós venhamos a nos fortalecer na vitória que visualizamos pela obediência a Ti. Obrigado, Deus, porque Tu registras para a nossa edificação as experiências do passado e que hoje, Deus, nós possamos, no retrato que vivemos, sabermos lidar com eles e presenciarmos o Teu agir de maneira semelhante. Nos dê a Tua paz e esperança, nos conforta os corações, nos proteja em tudo e faça com que as nossas mentes e vidas espelhem aquilo que está declarado pela Tua palavra, que é viva e eterna. Nós te agradecemos por tudo em nome
e pelo amor de Jesus. Amém. Nós vamos então encerrar. Ficamos aqui. Orem por nós, orem pela igreja. Logo mais estaremos juntos de novo online. Deus abençoe cada um de nós. Vocês sejam abençoados também. Obrigado por terem dedicado esse tempo, esta hora conosco. Domingo que vem, 9 horas, de novo, estaremos juntos para continuarmos estudando Jeremias. Deus abençoe a todos. Amém. Abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe. Deus se proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus se proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.